Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do governo Lula que está contornando a omissão do Congresso. Olha que absurdo isso. É o que eu falei que eles estavam fazendo com aquela portaria da Senacom. Lembra? Eu falei sobre isso já há alguns vídeos já. A Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, o senhor Valdir Damos, ele colocou uma portaria supostamente sobre defesa do consumidor, que basicamente é a regulamentação das Big Techs. Aquela lei que tinha de regulamentação das Big Techs, que não passou no Congresso, basicamente implementou isso na forma de uma portaria da Senacom, né, que em tese as Big Techs teriam que responder, teriam que aceitar esse tipo de coisa, porque seria para defesa do consumidor, né? Em tese, quem usa uma rede social, de fato, é um consumidor, não deixa de ser um serviço, por mais que você não pague por ele, não deixa de ser um serviço que é prestado. Mas o absurdo dessa história é justamente que isso daí é altamente ilegal. Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa. Você não pode botar uma portaria do governo em algo que não foi legislado pelo Congresso. Aí eles vêm com esse papo de omissão. Eles entendem que não, que tem que ter regulamentação das fake news. Então, se o Congresso não está aprovando, é porque é uma omissão. Isso é um erro. Não. O Congresso, o povo brasileiro, na forma de seus representantes, o Congresso, decidiram que não precisa regulamentar. Isso é uma decisão. Isso não é uma omissão. Né? Nem tudo precisa ser regulamentado na vida humana. Né? Aliás, é óbvio. Por quê? Porque toda lei tem um custo. Tem o custo de você impactar a relação entre as pessoas, tem o custo de fiscalizar, tem o custo da insegurança jurídica que a lei traz. Toda lei tem um custo. Então não deve haver lei para tudo. Lei deve ser só para aquelas coisas que realmente a sociedade decide que é para fazer. É lógico, eu não estou falando do ponto de vista libertário. Né? Ponto de vista libertário é outra coisa. Ponto de vista libertário, lei só é válida se tiver o consentimento da pessoa. Você não pode ser obrigado a aceitar uma lei. Leis devem ser privadas, devem ser contratos assinados pelas pessoas. Jamais uma meia dúzia de político lá em Brasília pode decidir o que eu vou fazer ou não. Porque se pode, eu virei um escravo, né? Eu tenho que obedecer o que o cara decide. Então não pode. É injusto isso do ponto de vista libertário. Mas mesmo no ordenamento jurídico juspositivista brasileiro, não vale regulamentar tudo. Regulamentação é uma decisão. Não regulamentar é uma decisão tão válida quanto qualquer outra. Essa ideia de que não é omissão do Congresso. Não tem isso. Vamos entender esse caso aqui, vamos entender também como é que isso se liga no NetLab da UFRJ aqui, tá? Essa notícia é um dos casos mais absurdos de autoritarismo que a gente está vendo acontecer no momento, né? Uma parte da sociedade brasileira, a mídia velha, né, a Rede Globo, os jornais, Folha de São Paulo, esse pessoal todo, os partidos de esquerda, esse pessoal todo acha que tem que regulamentar a internet. Né? Eles acham que tem, não que se o Congresso não regulamentar as fake news, não regulamentar a internet, então tá errado, está se omitindo e não sei o que lá. Só que eles não representam o povo brasileiro. Quem representa o povo brasileiro, a totalidade do povo brasileiro, é o Congresso. Né? A ideia é justamente essa. O Congresso, você tem os representantes eleitos, que sabem que não serão novamente eleitos se faltarem o respeito com seus eleitores. Eles sim que decidem o que deve ser ou não deve ser legislado. E aí eles vêm com esse argumento, né? Aliás, não é a primeira vez que eles usam esse argumento, também usam esse argumento com relação à questão das drogas, né? Que o Congresso está se omitindo no que tange a regulamentação da liberação de determinadas drogas e coisa e tal. Não, não está se omitindo. Você não fazer uma regulamentação é uma decisão do Congresso. Nem tudo deve ser regulamentado. A decisão do Congresso não é só criar leis, é também não criar leis. Existem inúmeras situações em que uma lei não deve ser criada. Não há necessidade. Toda lei implica num custo, é um custo para a sociedade. Eu já falei para vocês, eu acho um absurdo essa visão de medir desempenho de deputado por número de leis que o cara aprova. Não, porque fulano é um deputado muito produtivo que aprovou um monte de lei. Que diabo isso quer dizer? Desde quando isso quer dizer que um deputado aprovou 500 leis, então ele é produtivo pra caramba? Ele pode ter aprovado 500 leis idiotas que vão custar um custo enorme para a sociedade brasileira e não resolveram problema nenhum. Como, diga-se de passagem, 99,99% das leis não resolvem problema nenhum e são só custo para a sociedade brasileira. Devia ser o contrário, né? Devia ser eu acho positivo. Uma crítica que fazem ao Bolsonaro da época que ele era deputado Bolsonaro não aprovou lei nenhuma. Caramba! Tá querendo que eu vote no cara, pô. Não aprovou nenhum. Isso é bom. Lei tipicamente é ruim. Não se devem aprovar leis. Quanto menos leis, melhor para a sociedade, né? Mais caminho abre para as pessoas fazerem acordos voluntários entre si. Quando você bota uma lei, você praticamente proíbe a pessoa de fazer acordo voluntário, porque a lei já regula aquela coisa, né? É muito melhor o acordo voluntário do que a imposição estatal.
Por quê? Porque o governo não sabe o que é melhor para as pessoas, a verdade é essa. Esse caso das fake news é um caso clássico. Hoje é regulamentado por comum acordo. Você faz acordo com a rede social, aceita os termos de uso da rede social, se você não quiser aceitar, você não aceita. Veja, eu não tenho liberdade absoluta aqui no YouTube. O YouTube tem uma seção enorme lá de leis que é um contrato privado, é uma regulamentação privada. Eu aceitei isso daqui, faço vídeos aqui. Alguns assuntos eu não posso tratar aqui, não tem problema. Eu entendo, eu estou sujeito a essa regulamentação privada. Isso é muito melhor, isso é muito mais eficiente, isso é muito mais, funciona muito melhor na sociedade, gera valor para a sociedade. Outras redes sociais têm contratos diferentes, alguns mais restritos que o YouTube, outros menos restritos. Então, se você não está satisfeito com os termos do YouTube, você pode ir para outras plataformas. Eu, inclusive, tenho canais de outras plataformas, estão meio abandonados ultimamente, mas eu tenho canais de outras plataformas também, justamente para falar as coisas que eu não posso falar por aqui, né? Enfim, a questão do governo Lula é justamente que eles querem proibir, eles querem a censura. Eu já expliquei para vocês que a esquerda percebeu que o problema que ela está recebendo é justamente esse problema da informação descentralizada. É isso que está tirando os eleitores da base do PT, né? O PT sempre teve costume, a esquerda brasileira sempre teve costume de usar chavões fáceis, né, para o povo que não pensa. Eles mandam a mensagem política deles para o povo que não pensa. Só que na rede social as pessoas discutem os assuntos, as pessoas argumentam, contra-argumentam, e com isso percebem que aquele argumento da esquerda é um argumento fraco, é um argumento que não tem sustentação. E com isso a esquerda vai perdendo cada vez mais espaço, né? E cada vez que ela perde espaço, ela parte para medidas mais ditatoriais, de controle da rede, não sei o que lá, de criticar as pessoas, criticar a extrema-direita, que é o termo que eles usam, e fica mais evidente ainda a tendência autoritária desse pessoal, né? Fica mais óbvio essa tendência autoritária deles. Então o Guilherme Caetano aqui do Estadão está falando, justamente, ele está de certa forma criticando aqui, ele fala aqui que é um absurdo porque precisam fazer controles em relação aos europeus, às políticas e não sei o que lá, mas a leitura é que se trata de uma tentativa de fazer pressão e contornar a obstrução do PL dos fake news no Congresso Nacional. Como assim contornar a obstrução? Não pode se fazer obstrução. Isso não é uma decisão do Congresso não votar uma lei. Não é que eles sejam obrigados a votar a lei. Aqui, ó, o Estadão apurou que a iniciativa não foi alinhada com representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma pasta que está subordinada. Parlamentares envolvidos com o tema também dizem que não estarem a par dessa decisão. Aqui, ó, uma das críticas refere-se ao fato de que a Senacom tem entre suas atribuições garantir a proteção dos direitos do consumidor. Tentar responsabilizar as Big Techs por via administrativa abre um precedente. O Ministério, sob um eventual governo da oposição, ou seja, quando a direita assumir a Senacom, porque isso vai acontecer um dia, ganharia poderes para desfazer a medida e tomar decisões no sentido contrário, favorecendo as empresas ao invés disso, né? Ou seja, se a esquerda está aceitando fazer esse tipo de jogada de vamos fingir que não existe o Congresso, vamos aprovar um negócio aqui, dizer que é lei, que tem que aprovar e coisa e tal, quando tiver um governo de direita, a direita pode fazer a mesma coisa, né? E justamente no sentido contrário. Então eles falam aqui, ó, o que eu falei no meu primeiro vídeo sobre isso, né? Aqui, ó, que a medida é juridicamente frágil e potencialmente ilegal. Entenda, esse pessoal que quer essa medida, que quer o controle das Big Techs, está falando que é potencialmente ilegal. Por quê? Porque, como eu falei no meu vídeo, é claramente ilegal, é totalmente ilegal. Não pode essa secretaria fazer uma portaria se não tem uma lei por trás autorizando isso daí, né? E aí, ó, pode suscitar questionamentos no judiciário, extrapolar o limite de regulamentação da Senacom. Aí que eu falo para vocês, o grande problema é esse, porque o judiciário também quer essa regulamentação, né? Então você pode suscitar uma regulamentação, um questionamento para o judiciário e isso ser decretado ilegal. Então, ou seja, o pessoal está dizendo que existe um movimento de tentar a regulamentação por outros meios que não legislativos. Todos concordamos que as plataformas precisam ser reguladas de forma apropriada. Todos não. Não concordam. Se todos concordassem que precisa ser, isso tinha passado no Congresso. Claramente nem todo mundo concorda. Vocês, a esquerda, a mídia tradicional socialista e alguma parte lá do STF acha que tem que ser. Mas vocês não são a totalidade do povo brasileiro. O povo brasileiro é outra história. O povo brasileiro não quer. É por isso que não passa no Congresso. Porque os parlamentares ficam com medo de passar essa medida e perderem apoio das pessoas, né? Então, eles estão falando aqui, repara como é que eles tentam botar a culpa nas empresas, não, porque as empresas gigantes do Vale do Silício começam a enfrentar questionamentos ao redor do mundo. A esquerda está desesperada.
Só que eles esqueceram de que isso aí não são as empresas que fazem o conteúdo, somos nós, os produtores de conteúdo. O que essas plataformas fazem é dar voz às pessoas, né? Não é produzir conteúdo, não é isso que eles fazem. Então essa visão errada deles é que está levando a essa idiotice de querer censurar a plataforma de qualquer forma. E outra coisa, eu esbarrei nessa coisa aqui do NetLab, do Cláudio Dantas, falando o absurdo que é um monte de ONGs globalistas, Open Society, Ford Foundation e coisa e tal, que financiam esse laboratório da UFRJ, né, que faz pesquisas criticando a extrema-direita. Eu já fui criticado numa pesquisa deles lá com relação a mudanças climáticas e coisa e tal. E mesmo eles tendo me acusado injustamente, né, mas você sabe como é que eu sou, eu não vou entrar na justiça contra ninguém, acho uma besteira isso. Enfim, no final das contas, esse pessoal todo aqui está fazendo esse pessoal todo aqui está por trás dessa história. Por que eu digo isso? Porque se você lê a portaria da Senacom, um dos pontos que tem lá, além de ter a implementação da coisa das fake news, tem lá o direito de institutos de pesquisa de buscar dados na internet. Ou seja, entre as coisas que eles colocaram nessa regulamentação, está justamente uma coisa que é interesse direto da NetLab e outras ONGs similares a eles de fazerem levantamentos na internet. É um absurdo, inclusive, porque é uma perda de privacidade enorme, né? Esse pessoal aqui quer o direito de te investigar, me investigar, investigar qualquer um na internet, fazer levantamentos de dados, supostamente para pesquisas. Mas você sabe, né, o Mengele já explicou rapidamente como é que pesquisas científicas rapidamente se transformam em autoritarismo. É só um pulinho rapidinho ali, daqui para cá você chega em autoritarismo, né? Mengele, para quem não sabe, foi um cientista da época da Alemanha nazista que fazia experimentos supostamente científicos, né, que acabaram matando milhares de pessoas e, enfim, é uma outra história enorme isso daí. Mas enfim, é isso aí. Cientistas se tornarem ditadores brutais e coisa, pouco custa para esse pessoal usar esse poder de pesquisa deles para devassar a vida das pessoas, para fazer ligações, fazer ilações indevidas, pouco custa. Essa portaria é um absurdo. E além de implementar essa questão das fake news, ela dá autoridade para essas entidades de pesquisa para ter acesso a dados das pessoas nas redes sociais. Um absurdo completo isso daqui, de qualquer forma. Até o pessoal da esquerda está criticando que essa medida não é muito boa e coisa e tal. Essa nota técnica vai ser questionada e não sei o que lá. O meu temor é esse. Porque vai ser questionada por quem? Pelo STF. E aí, o que o STF vai fazer? Mas se o STF deixar essa nota lá, beleza, ok, vamos passar um aperto aí até entrar um governo de direita no Brasil. Porque como eu falei para vocês, a esquerda acha que censurando a internet vai mudar alguma coisa. Não vai. Vão perseguir um monte de gente. Eu, certamente, vou ser perseguido. Mas não vão mudar a cabeça do brasileiro. E aí, meu amigo, uma hora vai chegar um governo de direita lá. E aí ele vai ter o poder de fazer essas coisas, de regulamentar as mídias sociais, né? Vai ser divertido.